Gênesis capítulo 41. 2 anos depois, sucedeu que Faraó teve um sonho. Ele estava de pé junto ao Nilo. Viu subir do Nilo 7 vacas de bela aparência e bem cevadas, que pastavam nos juncos. E eis que atrás delas subiram do Nilo outras 7 vacas de aparências feias e mal alimentadas, e se alimentaram ao lado das primeiras, na margem do Nilo. E as vacas de aparência feia e mal alimentadas devoraram as 7 vacas bem cevadas e belas de aparência. Então o faraó acordou. Ele tornou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granuladas e belas. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental nasciam atrás delas. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas granuladas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, Faraó chamou todos os magos e todos os sábios do Egito, e lhes contou o sonho que tivera, mas ninguém pôde explicá-lo a Faraó. Então o copeiro Mó dirigiu-se a palavra ao Faraó e disse: Devo confessar hoje minhas faltas. O Faraó se irritará contra os seus servos e o mandará prender na casa do comandante dos guardas, a mim e ao padeiro Mó. Tivemos um sonho, ele e eu, na mesma noite, mas a significação do sonho era diferente para cada um. Havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do comandante dos guardas. Nós lhe contamos nossos sonhos e ele nos interpretou. Interpretou o sonho de cada um, e exatamente como ele nos explicara, assim aconteceu. Eu fui restituído em meu emprego e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e depressa ele foi trazido da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou diante de Faraó. Faraó disse a José: Eu tive um sonho e ninguém pôde interpretá-lo. Mas ouvi dizer de ti que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. José respondeu ao Faraó: Quem sou eu? É Deus quem dará ao Faraó uma resposta favorável. Então Faraó falou assim a José: Em meu sonho, parecia-me que estava de pé na margem do Nilo. Eis que subiram do Nilo 7 vacas bem cevadas e de bela aparência, que pastavam no junco. Mas eis que outras 7 subiram depois dela, extenuadas de aparências feias e mal alimentadas. Jamais vi tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e as feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas, e depois que as devoraram, não demonstraram tê-las devorado, porque sua aparência permanecia tão feia quanto no início. Então acordei. Depois vi um sonho 7 espigas subindo de uma mesma haste, cheias e belas. Mas eis que 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento oriental, nasceram depois delas. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas belas. Eu narrei isso aos magos, mas não há ninguém que me dê a resposta. José disse a Faraó: Ó Faraó, teve apenas um sonho. Deus anunciou ao Faraó o que ele vai realizar. As 7 vacas belas representam 7 anos, e as 7 espigas belas representam 7 anos. É um só e mesmo sonho. As 7 vacas magras e feias que sobem em seguida
representa os 7 anos, e também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental, é que haverá 7 anos de fome. É como eu disse a Faraó. Deus mostrou ao Faraó o que vai realizar. E eis que vem 7 anos em que haverá grande abundância em toda a terra do Egito. Depois lhe sucederão 7 anos de fome, e se esquecerá toda a abundância na terra do Egito. A fome esgotará a terra, e não mais se saberá o que era a abundância na terra, em face dessa fome que se seguirá, pois ela será duríssima. E se o sonho de Faraó se repetiu 2 vezes, é porque o fato está bem decidido da parte de Deus, e Deus tem pressa em realizá-lo. Agora que o Faraó escolha um homem inteligente e sábio e estabeleça sobre a terra do Egito, que o Faraó haja, institua funcionários na terra, tome a 5ª parte dos produtos da terra do Egito durante 7 anos de abundância. E eles reúnam todos os víveres desses bons anos que vêm, armazenagem, o trigo sob a autoridade do Faraó. Coloque os víveres nas cidades e os guardem. Esses víveres servirão de reserva à terra para os 7 anos de fome, e se abaterão sobre a terra do Egito, e a terra não será exterminada pela fome. O conselho agradou ao Faraó e a todos os seus oficiais. E o Faraó disse a seus oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o Faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. Faraó disse a José: vê, eu te estabeleço sobre a terra do Egito. E o Faraó tirou o anel de sua mão, colocou na mão de José e revestiu com vestes de linho fino, e lhe pôs no pescoço colar de ouro. Ele o fez subir sobre o melhor carro que havia depois do seu, e gritava-se diante dele: Abreque. Assim foi ele preposto a toda a terra do Egito. O Faraó disse a José: eu sou o Faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E Faraó impôs a José o nome de Safanete-Paneque. Ele deu como mulher Arsenete, filha de Putifar, sacerdote de On. E José saiu a percorrer o Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do Faraó, rei do Egito. E José deixou a presença do Faraó, percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente, e ele reuniu todos os víveres dos 7 anos em que houve abundância na terra do Egito, e depois depositou os víveres nas cidades, colocando em cada cidade os víveres dos campos vizinhos. José armazenou trigo como areia do mar, em tal quantidade que se renunciou a medi-lo, pois isso ultrapassava toda a medida. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos que lhe deu Arsenate, filha de Potifar, sacerdote de On. José deu ao mais velho o nome de Manassés, pois disse ele: Deus me fez esquecer meus trabalhos e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo, ele o chamou de Efraim, porque disse ele: Deus me tornou fecundo na terra da minha infelicidade. Chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome. Como predissera José, havia fome em todas as terras, mas havia pão em todas as regiões do Egito. Depois, toda a terra do Egito sofreu fome, e o povo, com grandes gritos, pediu pão ao Faraó. Mas o Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei o que ele vos disser.
A fome assolava toda a terra. Então José abriu todos os armazéns de trigo e vendeu mantimentos aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De toda a terra se veio ao Egito para comprar mantimento com José, pois a fome se agravou por toda a terra.